Trabalhe enquanto eles dormem. Estude enquanto eles dormem. Será que você deveria estudar enquanto as outras pessoas dormem? Será que você deveria, ir dormir mais tarde, de tanto estudar, e depois acordar ainda mais cedo, e priorizar ainda mais a sua parte, profissional, acadêmica, com relação ali ao seu sono? Tá? Como é que a gente pode pegar essa frase e não levar ela ao pé da letra, mas conseguir tirar uma interpretação positiva que realmente faça sentido, tá? Com relação a esse estude enquanto eles dormem. Como é que a gente corrige essa frase? Então, bom, vamos lá. Tem um livro que eu li, já tem alguns anos, tem uns 4 anos eu acho que eu li esse livro, que chama O Milagre da Manhã, que é um livro que, assim, eu acho que desperta muita polarização, né? Muita gente adora, muita gente odeia, né? Porque tem muito essa vibe de coach, né? Mas basicamente o que o livro fala, tá? É literalmente isso. É você acordar, por exemplo, 1 hora mais cedo ou 2 horas mais cedo do que o seu habitual e tentar colocar alguns hábitos positivos nesse horário. A síntese do livro basicamente é essa. Ele finaliza o livro falando, é uma frase que eu nunca esqueci, que ele fala que quem a gente é mais importante do que as coisas que a gente faz. Só que as coisas que a gente faz é justamente o que molda quem a gente é. Então, eu nunca esqueci depois que eu li esse livro, óbvio que ele não é um livro perfeito, não estou dizendo aqui que tá tudo no livro tá certo, mas realmente é uma mensagem, em suma, que é legal. Se possível, acorde 1 hora mais cedo e tente, por exemplo, tomar um bom café da manhã com calma, fazer algum tipo de exercício, né? Ele cita que o autor do livro começou a correr, aí ele fazia 30 minutos de corrida, depois ele fazia, sei lá, yoga, tomava café da manhã com calma, acordando 1 hora mais cedo. E é legal essa ideia, só que o que que eu acho que as pessoas esquecem, tá? O que que eu acho que não é falado o suficiente? O que a gente quer não é simplesmente acordar cedo por acordar cedo, né? Então, por exemplo, na época tinha aquele Clube das 5. Foi na mesma época que eu li o livro, né? O Clube das 5 da manhã, que a galera empresária e tal da internet fazia as lives, né? Eu via muito do Thiago Nigro, fazia as lives 5 horas da manhã e todo mundo ficava nessa, né, na época. Todo mundo do meu ciclo, né, de amigos, pelo menos, né? Não, vamos acordar às 5 da manhã que a gente vai. Eu ficava pensando assim, cara, pro Thiago Nigro, né, que é o primo rico, que é dono de um monte de empresa, que tem um monte de funcionário para administrar, um monte de coisa, ele realmente precisa, de uma certa forma, de muito tempo para trabalhar as coisas, ele acaba sacrificando um pouco o sono dele. Eu não vou julgar que é ruim para a saúde dele, é ruim para o foco dele, porque é algo até que, se der tudo certo na carreira dele, é passageiro, né? A gente tem uma outra frase que eu gosto muito que é assim: tudo em moderação, até a moderação, né? Então, até a nossa moderação, até o nosso cuidado com o sono, tem momentos da vida em que a gente acaba trocando, né? Então, esse exemplo aí do Thiago é uma pessoa que, por exemplo, sacrificou durante muito tempo, né? O sono, outras áreas ali da vida dele, por exemplo. E depois, lá com 30 anos, ele consegue hoje, né, ter o horário que ele quiser, acordar a hora que ele quiser, enfim, ter tempo para a vida dele até, enfim, até o final da vida dele, né? E eu, quando eu acordava simplesmente 5 da manhã, eu não tinha objetivos claros e específicos pelo qual eu estava acordando naquele horário. E o pior erro ainda, tá? Que é um erro pior do que esse, que é tentar só acordar cedo, mas na verdade o que você tem que se preocupar não é no horário em que você acorda, mas no horário que você vai dormir. Então, o que que a gente tem esse costume de fazer, né? A gente passa ali de, sei lá, umas 7 horas da noite, a gente já não tem mais a cabeça, né, funcionando da maneira tão adequada para produzir, para conseguir estudar tanto, né? O ciclo circadiano já tá puxando você para um estado ali de mais cansaço, você já tá com aquela pressão do sono, de toda aquela adenosina que você acumulou durante o dia, né, utilizando ali o ATP, em todos os processos metabólicos do seu corpo. E conforme vai anoitecendo, se você tiver uma higiene do sono adequada, você já vai começar, né, a sua produção de melatonina, seu cortisol já vai estar mais baixo. Então você não está num estado propício mentalmente para conseguir produzir um trabalho intelectual, um trabalho cognitivo da maneira certa. Então você vai ter mais esforço, por exemplo, estudando, e vai ter uma piora na sua capacidade de memorização e vai atrapalhar também o seu sono. Então, enfim, o que eu estou querendo dizer aqui? O horário da noite é o horário que você mais deveria tentar trocar ele, pelo menos na minha visão. Eu de manhã consegui, ajeitando meu ciclo circadiano, me acostumando,
a ser muito mais produtivo de manhã. Então eu faço as minhas coisas mais importantes do dia na manhã, no período assim que eu acordo, né? Então, o que eu fiz basicamente foi trocar esses horários da noite pelos horários da manhã. Então eu não me preocupo tanto só em vou acordar tal horário. Eu me preocupo em eu vou dormir tal horário e como consequência de dormir tal horário eu vou acordar cedo. E aí quando eu acordar cedo, eu vou conseguir produzir mais, porque eu consigo produzir mais de manhã do que à noite. Né? Fisiologicamente, a gente deveria ser capaz, né, de produzir mais de manhã do que à noite. O problema é que a gente luta contra a nossa própria fisiologia, né? A gente não enxerga à noite, todo o nosso sistema endócrino, nosso sistema, né, nervoso, ele foi feito para funcionar melhor de manhã, porque é o momento justamente em que você ia lá, quando você, né, seus ancestrais, caçadores-coletores, iam sair lá da caverna e iam começar a agir, a caçar e tudo mais, e à noite todo mundo entra na caverna, né, acende um fogo ali, e começa a contar a história e dorme, né? Então, enfim, se você só pode dizer que você é um ser humano noturno, né, que funciona melhor à noite, se você enxergar no escuro, né? E se você for a única pessoa que consegue produzir melatonina com luz e consegue produzir cortisol na mesma quantidade no escuro, né? Então você tem que ter um sistema endócrino invertido e um sistema nervoso invertido, né? Seu hipotálamo tem que funcionar diferente do meu e das outras pessoas, né? Então aí você pode dizer que você é um ser humano noturno, mas o ser humano mesmo ele foi feito para funcionar melhor de manhã. E quando você consegue regular os hábitos da manhã, é uma coisa que eu percebo muito. É muito mais fácil de você ter, né, toda essa regulação, essa sua produtividade de maneira geral, né, no resto do seu dia. Quando amanhã, isso tem uma frase do William Osler, né, que é o pai da medicina moderna. Ele fala que o prognóstico ali do seu dia depende de como é a sua manhã. Se você teve uma manhã boa, produtiva, né? Se você não acordou e pegou direto seu celular de cara, né? Já ficou se hiperestimulando, não comeu um monte de besteira no café da manhã, já não ficou se enchendo, se entupindo de cafeína, né? Quando você acordou. Mas sim, fez uma refeição saudável, foi lá, né, ela deixou o celular quieto um pouquinho, tomou um banho, de repente fez algum exercício. A chance de você ter um excelente dia, um dia produtivo, é muito maior. E um dia produtivo vai levar a vários dias produtivos, a uma semana produtiva, um mês produtivo, anos produtivos. E depois, obviamente, você tem uma chance muito maior de atingir os objetivos que você está buscando, né? Então, o que eu mudaria, né, nessa frase? Trabalhe enquanto eles dormem, estude enquanto eles dormem. Eu colocaria da seguinte forma a frase, tá? Durma enquanto eles procrastinam, né? A famosa procrastinação do sono, quando você sabe que você tinha que dormir 10 horas da noite, 10 e meia, e você fica no celular, fica enrolando, fica vendo filme, vai dormir 11 horas, meia-noite. Então, durma enquanto eles procrastinam e estude enquanto eles ainda estão dormindo. Aí sim a frase faz sentido. Enquanto tá todo mundo, né, no celular e tá lá enrolando e fazendo um monte de coisa inútil e se hiperestimulando, prejudicando o foco, prejudicando a qualidade do sono, se expondo à luz, né, por exemplo, de telas, então você está piorando a qualidade do seu sono, você vai dormir mal, você vai ter uma dificuldade de retenção, né, de memorização dos conteúdos que você estudou, você vai acordar no dia seguinte cansado, você vai acordar com o seu cérebro sujo, que eu já expliquei naquele outro vídeo, né? Se você ainda não assistiu, confere lá. Mas você vai acordar com o seu cérebro sujo, com adenosina ainda nele, você já acorda com pressão do sono e é por isso que você acorda cansado. E aí o que acontece quando você acorda cansado? Você consegue render no estudo quando você acorda cansado? Dificilmente. Aí o que você faz? Você se entope de cafeína. Também tem vídeo aqui que eu falo sobre isso. Sobre o que acontece no seu corpo quando você se entope de cafeína. Então uma coisa começa a puxar a outra. O grande segredo, na maioria das vezes, para começar a ajeitar uma rotina que está disfuncional, uma pessoa que está procrastinando muito, que não consegue estudar, que não tem foco, às vezes até outros problemas mesmo de questão ali de saúde mental, várias vezes. Então, quando você ajeita o seu sono, tudo parece que vai começando a fluir melhor, né? Você consegue ter mais disposição durante o dia, ter mais foco. Você começa tudo a funcionar melhor e, obviamente, você tem mais tempo durante o dia. Quanto menos tempo você passa desperdiçando, né, em rede social, fazendo a procrastinação do sono, né, com esse horário mais inútil, né, claro, pra mim também, né, eu moro praticamente sozinho, solteiro,
né, não durmo com outra pessoa. Aí realmente, João, eu sou casada e tal, divido a cama, e beleza, talvez seja mais difícil de você organizar os horários, mas eu acho que a maioria do público aqui desse canal, que deve ser a galera de faculdade, ou o pessoal que está se formando ainda em colégio, né, tem uma situação mais parecida com a minha, que dorme na cama no horário que quiser, pode acordar no horário que quiser, né? Então, a minha recomendação seria, pare de procrastinar o sono, faça uma higiene do sono adequada, né? Quando você acordar mais cedo, por consequência de dormir mais cedo, e por você acordar mais cedo com disposição, sem cansaço, com mais foco, você vai conseguir ter mais tempo para estudar e principalmente, né, se você souber estudar da maneira adequada, tiver método de estudo eficiente, baseado em toda essa questão de neuropsicologia, do aprendizado, você souber quais são, né, as melhores ferramentas para você utilizar, por exemplo, a revisão ativa, a repetição espaçada, a prática deliberada. Você souber as principais ferramentas que você pode utilizar para otimizar o seu aprendizado e otimizar a sua memorização, aí realmente você vai se tornar uma máquina. Aí você vai juntar um foco, um tempo de estudo adequado com a técnica adequada. Eu ensino tudo isso detalhadamente, tanto a questão, né, da higiene do sono, como dormir de maneira adequada e outras bases ali fisiológicas para transformar o seu cérebro numa verdadeira esponja de aprendizado, mas também principalmente essas questões ali de memorização adequada, revisão ativa, repetição espaçada, técnicas de estudo propriamente dita. Eu ensino tudo no meu treinamento, que está com o link aqui na bio, que é o Autodidata em 7 dias, para você parar de um aluno que estuda de maneira passiva, esquece tudo o que estudou, para um verdadeiro autodidata. Em apenas uma semana comigo, uma aulinha por dia, e a gente se vê lá. O link está aqui na descrição. Valeu!